Olá, Brasil! Uma boa noite para você que está aí assistindo a nossa live da Betway Migration. E hoje, formalmente me apresentando, Rafael Sobreira, diretor da equipe da Betway Migration, estaremos trazendo uma pessoa que está na Austrália. Uma pessoa em especial que trilhou o seu caminho migratório e hoje atua como advogada migratória. Então, quem estiver aí presente, quem estiver assistindo, essa live ela ficará salva. Caso alguém tenha alguma pergunta, podemos explicar depois como que vai funcionar essas respostas de uma forma geral, mas caso seja um pouco mais complexa, estaremos colocando no inbox com a nossa equipe uma resposta direta. Mas é isso aí, vamos iniciar algo que pode ser um diferencial na sua vida migratória. Então você que está aí, presente, assistindo, saiba que hoje estaremos conversando com uma advogada na Austrália, que fez todo o seu processo de validação profissional e conseguiu o seu caminho migratório na Austrália. Deixa eu ver se ela está por aqui. Lembrando, tá, gente? Estamos entrando em outubro. Outubro não é somente... setembro. Setembro não é somente o mês da primavera, mas é o mês da consciência de mental health. Então você que está aí assistindo, pode participar, pode doar, e você que precisar de ajuda, pode colocar a sua intenção para receber um apoio psicológico. Deixa eu ver se a Ellen está aqui ao vivo e a cores. Vamos chamá-la aqui, Ellen. Aguardar. Então, gente, advogada migratória na Austrália, que trabalha com uma empresa de reputação, vai estar dando seus inputs aqui, vai falar como que foi o seu caminho migratório. É sensacional. Eu acho que ela está se conectando. Ellen, olá. Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo e te vendo. E você, está me ouvindo e me vendo? Estou te ouvindo, tudo certo. Que bom. Ellen, olha, assim, é um prazer enorme te ter aqui. Eu até coloquei um conjuntinho mais formal aqui, porque faz muito tempo que eu não te vejo, faz muito tempo que eu não sei sobre a Ellen. E do nada voltamos a ter uma conexão e nós tivemos ali uma ideia de realizar uma live para poder colocar a transparência do que acontece na Austrália de um modo geral e também como que foi a carreira da Ellen até hoje, aonde ela está. E, Ellen, se você pudesse apresentar, falar para o nosso público, que eu agradeço que está aqui ao vivo, ó, tem muita gente entrando. Fale um pouquinho de você. Correto. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer, né? Estarmos aqui depois de, não sei, uns 15 anos que nós nos Anos. conhecemos pela primeira vez. Faz muito tempo. Então, obrigada pelo convite. E me chamo Ellen, né? É, Sou de Brasília, no Brasil, e moro atualmente em Sydney. A primeira vez que eu vim para a Austrália, eu estava fazendo faculdade de Direito, né? Então decidi é, vir para a Austrália, realizar o sonho de fazer um intercâmbio. É, então, vim para estudar inglês, que foi onde a gente se conheceu, né? Na escola de inglês. Uhum. Ah, e daí, então, era para eu ter ficado 6 meses, acabei prolongando, ficando um ano, porque me apaixonei pela Austrália. A minha intenção era de ficar naquela época, mas decidi voltar para concluir a minha faculdade de Direito. Então, voltei ao Brasil para concluir a minha faculdade de Direito. Após a faculdade, estava estudando para concurso, que o meu sonho sempre era ou me tornar delegada ou a carreira da diplomacia. Uhum. Mas começando a sentir muita saudade da Austrália. Então, foi quando eu decidi retornar para a Austrália, né? Ah, então, retornei para a Austrália em 2017. Primeira vez que eu tinha vindo era 2010. Retornei em 2017. E aí, em 2017, o meu primeiro trabalho que eu consegui foi numa loja de sapatos, que é uma das minhas paixões, é sapato. Então, eu consegui um trabalho numa loja de sapato e muito rapidamente me tornei gerente da loja, mas sentindo aquela falta de trabalhar com algo que iria me desafiar.
né? Sim. Mas, assim, também levando em consideração que essa segunda vez já voltei totalmente estruturada, porque a primeira vez a gente vem, às vezes, meio. é, vou ver o que vai dar, e a gente vem sem preparo nenhum. Da segunda vez, né, eu me casei e eu vim, então nós já viemos com um planejamento concreto de intercâmbio, então já sabíamos. é, em que visto viríamos até onde, né, chegaríamos, no caso, na residência permanente. Então já Uhum. viemos com todo esse planejamento que tornou tudo muito mais fácil, onde eu vejo a importância disso. Então, dentro desse processo, eu queria muito voltar para minha área. E daí foi quando eu comecei a pesquisar e encontrei o que a gente chama da Legal Practice Board Admissions Legal Practice Admission Board of Australia, que é a LPAB, a famosa LPAB, a gente refere como LPAB, para as pessoas Uhum. que estão nesse processo vão entender o que eu estou falando. É, que é lá aonde a gente primeiro tem que ter o contato para ver o que eles fazem, eles pegam o nosso transcript da faculdade, né, o histórico escolar, eles fazem o assessment para ver quantas matérias a gente tem que fazer de novo. E a partir desse momento, quando a gente recebe a lista de matérias, a gente tem geralmente dois caminhos, né? A gente pode fazer ou um Juris Doctor ou fazer a validação pela LPAB. Mas pela LPAB é um pouco mais complicado porque eles não emitem o COI, que é o que você Uhum. precisa para aplicar para um visto de estudante, né? Estudante. Então, para as pessoas que não precisam de um COI, esse seria um caminho viável e infinitamente mais barato, que você paga em média uns US$ 1.000 por matéria. E você vai por meio da Universidade de Sydney, que está entre as 20 melhores do mundo, o que é algo muito bom Uhum. no currículo, né? Uhum. Então, fiz esse processo, aí fui, estudei por alguns anos e hoje me tornei advogada na Austrália e atuo na área de imigração, né? Olha só. Foi mais ou Olha, menos isso. não, mas assim, gente, basicamente resumindo, né? O que eu vejo aqui, Ellen, muito obrigado por todo esse contexto, mas um desafio em particular. Eu lembro que eu cheguei na Austrália em 2010, Brisbane, com aquele inglês de escola particular. Aí fui para uma certa escola, naquela época intercâmbio era intercâmbio, você voltava, você ganhava uma posição melhor no trabalho, depois retornava talvez para um outro mercado de trabalho. Mas quando eu cheguei lá, eu lembro disso nitidamente. Eu fui estudar numa escola X, a gente não vai fazer de verdade aqui, mas no intervalo eram poucos brasileiros que tinham lá. Era uma escola um pouco mais rígida, porque você não podia falar português, você tomava yellow card, tal, tal, tal. E quando eu cheguei, eu falei, nossa, acho que eu tenho um inglês muito bom para se comparar com as pessoas que estão ali. E eu fiz um teste de nivelamento. O meu inglês ele estava no pré-intermediate, ou seja, eu estava um nível acima do beginning. Aí eu saio na hora do intervalo, que fica aquela galerinha ali se conhecendo, o que está acontecendo aqui, onde você é, tal. Aí eu conheci a Ellen. E aí eu vi que ela falou, eu tô na Advanced. Eu falei, nossa senhora, como que eu tô abaixo e ela tá no Advanced? Que eu quero estar como ela, eu quero chegar nesse nível. Só que, gente, demora às vezes 12 semanas para você pular de nível. Ou seja, eu tinha quase que um ano para chegar no nível que a Ellen estava. E aí nós nos conhecemos, e aí Brisbane foi uma passagem muito boa na nossa vida. Tivemos algumas interações, tivemos algumas coisas positivas, mas o fato aqui, gente, de lembrar hoje a Ellen, ela está na Austrália com família, está formada, ela fez a validação profissional e ela atua como advogada migratória. Ou seja, eu abaixo todo o meu conhecimento aqui para vocês, porque além dela ser uma advogada e ainda tem os agentes de imigração, eu sou um consultor migratório. Tenho a cidadania australiana, mas eu sou consultor. Tenho um conhecimento muito bom, mas o que ela faz hoje está sempre acima daquilo que eu tentei fazer. Então, Ellen, eu vejo você como uma pessoa de se orgulhar, porque eu tenho muitos objetivos na vida. E um objetivo um dia é chegar a ser advogado, como um dia um objetivo foi de chegar no nível de advance no inglês. E eu me sinto no prazer de ter você aqui, porque é uma história real, é uma história verídica, e ela está aqui para contar para gente. É isso que a gente traz.
E Ellen, 2010, Austrália, Brisbane, eu acho que naquela época para você também foi uma época de, não digo curtição, mas era uma época de intercâmbio, melhorar o inglês, voltar para o seu país de origem, concluir alguns objetivos, e quem sabe, né, ver o que a vida vai trazer. Só que daí a gente vê essa evolução geopolítica, coisas acontecendo, aí você se casa, toma a decisão de retornar para a Austrália. Quais foram os maiores desafios entre casal, entre família, de você retornar para a Austrália? Porque você fazer a validação como advogada no Brasil, na Austrália, é muito hard, né? A palavra difícil. Tem que ter um nível de inglês bom, tem que ter uma ocupação na lista de demanda para propósitos migratórios. O que você viu naquela época, quando você retornou, que seria o objetivo de vocês? O seu marido voltou como estudante, você voltou através de um. Porque faz muito tempo que eu não converso com você, e eu gosto de trazer essa Sim, transparência para todos. Então, tranquilo, o que foi esse diferencial? O que você viu de obstáculo no seu caminho? entendi. É o que acontece. Como já, né, a primeira vez que eu vim só para realmente curtir o meu intercâmbio, eu não vim com a intenção de permanecer. Então eu vim sem preparo nenhum mesmo, né? Vim só para estudar inglês. E é assim, aquele baque mesmo, né? Que você chega aqui e você fala assim, ah, já formei inglês no Brasil. Aí você escuta as pessoas falando, aí eu me lembro que quando eu cheguei a primeira vez, eu ia no McDonald's, eu só falava number one ou number two no cardápio, porque eu não sabia. Eles perguntavam, do you want a meal? Tipo assim, você quer como é que é o combo? O Aí combo, né? eu só E aí o que a gente mais vê aqui na Austrália é só assim, quando a gente não entende o que as pessoas estão falando no começo, você Vai só ter, fala né? yes, Ah, yes, 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 yes. yes. Então assim, às vezes eu chegava com, eles chegavam com um pedido assim, que eu não sabia nem o que eu tinha pedido, sabe? Mas foi boa essa experiência, foi muito bom. Foi onde eu comecei a melhorar o inglês, né? Crescer no inglês foi muito bom. Mas quando retornei ao Brasil e casei, decidimos voltar. Daí nós falamos assim, não, nós vamos para ficar. E ainda quem não venha para ficar, eu acho que é relevante você ter um planejamento, porque a maioria das pessoas elas mudam de ideia quando Uhum. chegam aqui, se apaixonam. E se Ah, você já está no processo, se você já está no caminho, é só você continuar seguindo aquele caminho. Porque a aham. gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, esse caminho para chegar à residência permanente ele vai se tornando mais difícil, mais complicado. Então, se você não tem um planejamento desde o Brasil, é complicado. Eu me lembro que na época Uhum. a gente pagou um valor para um advogado, é, inclusive bem alto, Alto. mas a gente falou bem alto, mas a gente falou a gente quer conversar com alguém que realmente entenda e que saiba Uhum. para a gente ir com esse planejamento. Então, o que a Ter o gente norte, fez né? foi a gente fez, oi? É ter um norte, né? É ter um planejamento ali, Exatamente. uma. Uhum. Exatamente. Então, quando a gente veio, a gente já sabia, desde o início, qual visto a gente ia chegar até chegar à residência. Então, a gente veio no visto de estudante, a gente veio pelo meu marido porque ele é da área de TI. Então, a área de TI a gente acreditou que seria mais fácil. Uhum. E aí a gente veio com ele fazendo um mestrado. Por que um Uhum. mestrado? Porque ele fazendo um mestrado, eu poderia trabalhar full time, né? Então, foi esse Certo. o ponto um ponto Uhum. chave para nossa decisão. Ele fez um mestrado coursework, que é um mestrado que você não tem que fazer a tese, né? É. Então, ele não poderia trabalhar full time, mas eu poderia. Então, isso ajudaria muito a gente financeiramente, falando, Uhum. né? Então, viemos com ele fazendo um mestrado na área dele. Ele fez o mestrado, depois aplicou pro 485, né? Que é na época era o Graduate Graduate Visa. Visa. Still, né? É Continua. estilo, isso. Ah, E aí ele aplicou para o 485, depois a gente inclusive aplicou para o Skilled Visa, o aham. 189, que é aquele que é um visto que você tem que acumular pontos, né? E aí Cereja dependendo no do tanto bolo. de pontos. Oi? É a cereja no bolo, né? 189. Ah, Isso. Aplicamos, mas acabou que passou muito tempo, não recebemos o convite. Então acabamos indo pelo sponsor, né? Que é o visto de trabalho. uhum. O empregador dele deu sponsor para ele. E aí, após né, o tempo no 482 nós aplicamos para o 186, que é o visto de residência permanente. E assim, aplicamos para o visto de residência permanente. Passados 6 meses, recebemos a carta convite para o 189. Mas aí decidimos Ah, não, it is what it não, is, né? exatamente, não aplicar.
E agora estamos aplicando para cidadania, né? Uhum. Então, assim, foi um processo extenso, é um processo extenso. A gente tem que perseverar, a gente tem que, né? Agora vai fazer o quê? Fazem 8 anos que nós estamos aqui e finalmente estamos aplicando para cidadania. Cidadania. Mas, assim, é um processo extenso e que requer um planejamento muito, muito grande, porque, por exemplo, Uhum. o que eu vejo, às vezes, algumas pessoas estão aqui há 8, 9 anos e vão aplicar para um outro visto de estudante. Então, assim, o barato acaba saindo caro, porque aí você tem que fazer uma apelação que custa muito dinheiro, e o dinheiro que você está gastando na apelação, às vezes lá atrás você poderia ter gastado para aplicar para um mestrado, para algo, né, que seja superior ao que você já Uhum. tem, né, com uma possibilidade de aprovação de visto muito mais alta e que vai te preparar para um caminho tanto profissional, seu crescimento profissional, quanto fazer com que você chegue à residência permanente o mais rápido possível, né? Sim. Então, todo esse planejamento que a gente fez, tudo que a gente fez, eu acho que foi extremamente relevante e aconselho todo mundo a fazer isso, ainda que você não tenha a decisão desde já de permanecer na Austrália, porque isso muda tudo quando você Tudo. decide permanecer, né? Então eu acho que isso é muito importante. E escutar mesmo, né? Por exemplo, o Rafa que trabalha nessa área também no Brasil, quando forem conversar com ele, escutar os conselhos, porque às vezes a gente dá um conselho para alguém de um curso e a pessoa às vezes acha que aquele curso está muito caro. Só que, na verdade, a gente está pensando lá na frente, a gente já passou por esse processo, a gente sabe como que é. E a gente está pensando lá na frente, então a importância de levarem essas coisas em consideração. A gente Uhum. sabe que não é fácil, né? Não foi fácil para mim, mas eu acredito que se eu conseguir chegar e validar também o meu diploma, eu acredito que outras pessoas consigam também, porque eu sou um ser humano igual a qualquer um e eu acredito que todo mundo possa alcançar esse mesmo objetivo. Olha, nossa, assim, eu fico até arrepiado, né? Goosebumps, porque eu e a Ellen somos de uma era, vamos dizer, nós somos uma era raiz. Porque quando você chegava na Austrália em 2010, não tinha smartphone, você tinha no máximo um celular que tinha Skype, ou você tinha que ligar para casa. Você tinha toda aquela política do visto de estudante que ela era ponderada pelo Departamento de Imigração e muita gente não tinha informação dos próximos caminhos. Ellen, eu saí de Brisbane, então o Rafa estava lá em Brisbane estudando 3 meses, renovei para mais um ano. Inglês, porque o inglês ele é essencial, gente. São três pilares que eu coloco aqui: idade, inglês e ocupação na lista de demanda. Três pilares, pronto. Naquela época, o inglês ele era relevante, porque se eu voltasse para ser trainee na empresa que eu estava, eu precisava ter um inglês top. Só que aí mudando para um outro estado, conhecendo outras pessoas, aí que eu fui entender sobre sponsor, sobre 457, que era uma antiga modalidade de visto anteriormente. Então aí você começa a criar. O que eu quero colocar de ponto aqui é, quem vai para a Austrália hoje tem muita informação relevante, só que tem muita informação também que não condiz. Tem muita gente que vende a Austrália como um sonho. É um sonho? É. Só que você não vai embarcar diretamente com o passaporte australiano. Pode ser que sim, mas na grande maioria das vezes, não. Existe um tempo de processo, existe elegibilidade, existem critérios. Então, são coisas que você tem que sempre observar para ver se você está elegível. E naquela época a gente não tinha tanta informação. Era agência de intercâmbio, uma, duas ou três. Uma agência de imigração era outro que falava uma língua totalmente diferente da sua. Então você ia construindo ali raízes para entender como que eu posso permanecer na Austrália. E quem vai para lá acaba ficando. Um ou outro volta, mas quem vai lá acaba ficando e quer se planejar para um caminho migratório. E eu falo, tempo na Austrália é dinheiro. Querendo ou não, é um investimento. Enquanto você estiver no visto temporário de estudante, Working Holiday Visa, turista, você está investindo na Austrália num visto que você não tem uma garantia de ficar, até você chegar num temporário de residente ou no residente permanente. Então, é legal que a gente traz isso hoje aqui para colocar para as pessoas, Ellen, que o caminho ele é possível. Só que existem as suas pedras no caminho. E não sou eu, um consultor migratório, que está falando isso. Eu tenho uma advogada migratória que está falando isso. Ela com certeza pega bastante aplicações diariamente e entende qual que é a raiz ali daquela cultura, daquela pessoa, daquele cliente.
Mas o mais importante é o planejamento. É por isso que eu voltei por questões particulares, mas na maior parte do tempo, o que eu coloco aqui é, gente, planejamento. Você está falando com uma agência de intercâmbio, você quer ir para a Austrália, fazer um inglês e tal, não, se planeja antes. A agência não está preocupada em saber se você é engenheiro, se você tem experiência profissional. Algumas sim, tá? Não vou aqui ponderar todas. Mas se você tem um perfil migratório, já saiba que você vai ter que prestar um IELTS, um PTE, que a sua ocupação está na lista, que você pode tentar um programa de sponsor, que hoje está muito mais rápido em alguns sentidos, ou você pode tentar a sorte num programa independente. Poxa, imagina a Ellen, que foi para lá com o marido, e aí eles estão tentando um programa independente, um 89, um 90, 491, só que não está acontecendo, porque são rodadas de convites. O 89 fez rodada essa semana, né? Depois de quase um ano, saiu, né? Alguma coisa. Só que você está naquela, eu quero um visto, não quero um trabalho. E aí você tem que ponderar para o sponsor que é um trabalho para ganhar um visto. E do nada você está num visto e se recebe a chamada do 189, que são coisas que podem acontecer, gente. Eu deixei em alerta para todos. É o que você coloca ali para o universo em um sentido, mas são coisas que acontecem. Mas, Ellen, vamos voltar um pouco aqui, porque a gente trabalha com um público que é um pouco leigo no assunto e está querendo saber informações. Inglês, voltou para o Brasil, conheceu o marido, casou. Tinha filhos na época ou ainda não? Era Não, ainda não. só vocês. Ainda não. Vamos conversar com uma Quem tem filho agência, tem que vamos ter mais conversar planejamento ainda. muito mais. O seguro de saúde de família hoje para visto de estudante é o que mais me apavora. Às vezes eu converso com uma É. família que quer voltar para a Austrália e não tem meios, e para ser competitivo tem que ser no visto de estudante. O Health Insurance, o SHC, é pago à vista ali, ó, no ato. Não tem as facilidades, né? A escola que a gente estudou, que hoje tem também uma escola de higher education por valores menores de uma faculdade, porque as facilidades são outras, é diferente esse mundo, gente. Então, assim, o que a gente vê aqui é a Ellen retornou para o Brasil, voltou com o marido para o mestrado, porque ela tinha a possibilidade de trabalhar período integral, ele tinha a possibilidade de ter um currículo muito maior e depois acessar um visto de graduação. E hoje, o 485, a gente entende que é até os 35, 36, a não ser que você faça um visto de um curso, né, de pesquisa. Interessante. Uhum. Mas o que a gente vê e o que você coloca, Ellen? As pessoas elas podem acreditar que é possível. A Austrália, eu acho que não está fechada. Ela está se reorganizando de acordo com a crise imobiliária. Vemos, né, que pessoas estão sendo chamadas mais para a da construção do que propriamente para a engenharia, educação, saúde, que são processos um pouco mais alternativos. Mas para o sponsor facilita um pouco mais também, porque as empresas estão tendo um retorno mais rápido ali da nomeação e também da aplicação. Mas hoje você, aí na Austrália, como mãe, como uma criadora de família, trabalhando com esse setor migratório, o que passa nesse meio? Conta um pouco mais para gente. É o que eu vejo hoje em dia é assim, a Austrália ela tem muitas oportunidades. A Austrália ela quer muito, quer mais pessoas, quer muito mais pessoas, mas ela quer pessoas que sejam qualificadas. E por isso a importância de você, é por isso que assim, eu tô sempre batendo nessa tecla, porque é a realidade que a gente vive hoje, né? Essa questão do planejamento, né? Uhum. Ainda que você não tenha inglês, você pode não ter inglês. Que você venha, fique aqui estudando um ano inglês, né? Correndo atrás, estudando mesmo, se dedicando para falar, para ter um inglês fluente. Porque a partir do momento que você tem um inglês fluente e você segue um planejamento, como o Rafa falou, né? Você escolher um curso que vai, que tenha ocupação na lista e que vai te abrir portas, é o que você precisa. Que foi inclusive o que aconteceu com a gente. A gente já veio com esse planejamento, a gente Sim. escolheu um curso numa ocupação que ainda está em alta, que é a área de TI, né? A Austrália É. ainda precisa de Uhum. muitas pessoas nessa área. Essa área está em extrema demanda, né, na Austrália. Então a gente foi assim, ele fez o mestrado. Nos primeiros 6 meses que ele estava fazendo o mestrado, ele já conseguiu um trabalho na área.
Não digo que seja fácil conseguir um trabalho, mas eu acredito que o fato dele ter tido um pouco de experiência no Brasil ajudou. O fato dele estar fazendo um curso de nível de mestrado também ajudou Uhum. muito, porque eles olham no currículo, né? É, e assim, tanto eu quanto ele, a gente eu imprimia às vezes 200 currículos por semana. Eu ia de shopping em shopping, eu ia batendo de loja em loja. E eles falavam pra mim, quando eu consegui meu primeiro emprego, né? Você tem que aplicar online. Eu falava, tá bom, não tem problema, mas É, mas eu tem posso que. entregar o currículo pra gerente? E eu me Ah, lembro, você lembra, Rafa? Não sei se você lembra disso. A primeira vez que a gente veio, a gente foi procurar trabalho junto e a gente entregou o currículo junto e aí você conseguiu o trabalho, você lembra? eu lembro, eu consegui meu primeiro trabalho em Brisbane para ser limpeza dentro de uma Isso. empresa para limpar uma faculdade, a Griffith University, que eram 4 andares de psicologia. Até hoje. Eu lembro até hoje, mas nossa, é que você me traz muitas lembranças do passado, que a gente está falando de 15 anos atrás, gente. E o que é importante de vocês lembrar disso daí? Que meu, é possível. Só que É. você, de uma forma geral que a gente está falando aqui, você tem que estar em cima. A sorte não vai cair no seu colo. Você tem que ser uma pessoa proativa. A Austrália tem oportunidades, mas você tem que ser proativo. É essa a realidade que a gente traz. Eu conheci a Isso. Ellen numa escola de inglês, onde, né, tinham poucos brasileiros naquela época, que Perth era uma cidade um pouco mais isolada, mas de qualquer forma, nós fomos construindo o nosso caminho migratório ali, com informações que a gente recebia de acordo com o que a gente vivia. Só que hoje você tem tanta fonte de informação que dá para fazer o melhor. Só que tem que ser informação concreta. E o É. legal, que nem você falou, mudanças acontecem, não podemos prever política e economia. A Austrália, imigração é para dar lucro. Então, de uma certa forma, você tem que estar de acordo com os parâmetros que eles estão colocando ali. Mas eles vêm facilitando para o lado do sponsor, para você ser empregado, mas você tem que estar elegível, ou você ir para um programa independente, que é um pouco mais Uhum. complexo, que é uma roda da fortuna, vamos dizer assim, porque os estados ainda não colocaram as suas determinações, somente um 89 que fez um round of invitations, né, um convite nesses últimos quase que 11 meses. Mas, gente, o legal é entender que é possível, não garantimos, só que olha essa transparência. A Ellen, ela retornou para o Brasil, voltou para a Austrália e ali ela foi tentando, através do marido, planos A, B, C. E você sabia, né, Ellen, que na sua época, para poder fazer a validação na sua área, seria um pouco mais complicado, né? Porque você tinha que ter um inglês bom, que você já tinha na época, e da mesma forma teria que passar por todo esse processo de validação profissional com um visto de dependente para conseguir ali fazer a sua atuação. E desde então, hoje, atuando como advogada migratória para uma empresa, que você pode até falar, a gente não tem problema aqui. O que, que Uhum. você vê mais de dificuldade? Você acaba atendendo o público brasileiro ou não? Ou é raramente? Sim, hoje em dia atendo muitos brasileiros, atendemos muitos brasileiros. O que eu mais vejo, principalmente assim, referindo ao público brasileiro, tá? Outros também. Mas o que eu vejo, assim, o fato de sermos um escritório especializado em advocacia e sermos somente advogados, temos também o diretor da empresa, que é o que a gente chama de Accredited Specialist Lawyer. Esse Accredited Specialist Lawyer é um advogado que passa por um É, processo. ah, Ele passa por um processo diante da, como se fosse a OAB daqui, uhum. de provas orais escritas, para ser reconhecido como expert na área, né? Que aí, no caso, na Austrália, hoje em dia, existem 97. Então, por isso, pegamos casos muito complexos, que envolvem até problema, pessoas que têm, às vezes, problema em character, né? Que é, por exemplo, pessoas que já Tiveram passado. tiveram alguns criminal records, Uhum. Recordes criminais do Brasil. isso, recordes criminais, essas coisas assim. Então, pegamos casos muito complexos. E, assim, às vezes as pessoas também acham que é impossível ainda nesse tipo de circunstância. E não, às vezes é possível. Claro que cada caso é um caso. Mas o que eu vejo, assim, de modo geral, casos que a gente pega que às vezes poderiam ter sido muito fáceis e acabaram se tornando extremamente complexos.
é o fato de algumas pessoas, né, escutam um pouco de informação daqui, escutam um pouco de informação daqui e falam, ah, não, é só fazer isso, isso e isso que vai dar certo. E não é bem assim, né? A gente sabe, e principalmente a área de imigração que está mudando. Toda semana a gente recebe as mudanças referentes, né? Aquela semana ou aquele cada 15 dias, mas assim, tá mudando o tempo todo. Então, se você não tá trabalhando na área, se você não está na área, se você, às vezes, o que eu tenho visto também hoje em dia, as pessoas falam assim, ah, não, eu pesquisei no chat Aham. GPT, e aí e me falou isso, isso e isso. Aí eu fico, gente, as pessoas estão colocando a vida delas né, numa situação delicada, porque eu vejo como, né, como eu estava dizendo, eu vejo que situações que às vezes, se você tivesse feito uma consultoria, você ia economizar tempo, dinheiro e não teria dor de cabeça, entendeu? Mas como fica pegando pedaços de informações que às vezes não se encaixam no seu caso, porque cada caso é um caso extremamente específico, porque tem várias coisas que a gente tem que analisar. Por exemplo, quando a pessoa vai aplicar para um visto de trabalho, né, você tem que ver a ocupação, você tem que ver se aquela ocupação para aquela empresa é relevante, né, para ser um cargo genuíno dentro daquela empresa, você tem que ver especificamente as experiências de trabalho que você teve. Então, assim, é como se fosse um quebra-cabeça mesmo, né, que a gente tem que encaixar as peças. Se essas peças não se encaixarem muito bem encaixadas, você vai ter uma negativa que às vezes poderia ter sido evitada, né? É, ou, por exemplo, se às vezes você, hoje em dia, um visto maravilhoso, né, que a gente está usando, utilizando muito hoje em dia, é o Training Visa, né, que é 407. isso, que é o 407. É um visto maravilhoso que a gente tem usado muito, por exemplo, para pessoas que às vezes não vão conseguir ter um acesso ao visto 485, o Graduate É Visa, verdade. Aham. por causa da idade. Pessoas acima de 35 anos que não vão mais conseguir pegar esse visto que a gente também chama de um visto chave, né? Que é onde às vezes Uhum. você consegue a experiência de trabalho depois da sua qualificação para então aplicar para um visto de sponsor. Então, quando isso não é possível, você consegue hoje em dia, né? Claro que existem Variáveis, né? várias variáveis, a gente tem que analisar todas essas também para o visto de o Training Visa, né, que é o 407. É, mas muitas pessoas estão se utilizando desse visto, que é um visto maravilhoso, para você, às vezes, terminar de desenvolver os skills que você ainda não tem, ou se você também não tem o tempo Para aquele adequado de visa que não é trabalho, né? específico, né? Exatamente. Então, assim, tudo isso é muito minucioso, é muito caso a caso. A gente tem que analisar realmente a experiência profissional de trabalho daquele indivíduo e a ocupação dentro da empresa, né? Qual a ocupação que tem que ser, porque isso tem que se encaixar muito bem. E tudo isso quando você passa por uma consultoria, que às vezes você vai economizar um dinheiro que depois você vai ter que pagar muito mais, às vezes, para um appeal, né? No tribunal administrativo, porque você acabou economizando em uma consultoria, numa estratégia, que é algo que não vale a pena. Né? Eu, graças a Deus, não passei por nenhuma recusa, né? Uhum. Mas como eu disse, né? Desde o começo já tive essa consultoria e todo passo que eu avançava dentro do nosso projeto, eu fazia uma outra consultoria, só para ter certeza em relação às mudanças, em relação a se a gente continuava no caminho certo. E eu acho que vale a pena, porque a gente sabe que realmente o caminho não é fácil, mas é possível, se você permanecer, se você perseverar, e se você tiver um acompanhamento, alguém para te conduzir no caminho que saiba, né, o que está dizendo, aí faz com que o processo seja infinitamente mais tranquilo. Mas, ó, gente, eu não vou falar mais nada. Eu vou deixar só a Eren falar, porque eu repito, 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 falo, faço post. Eu tenho 15 anos de Austrália. Cheguei na minha cidadania australiana e eu trago a transparência. Meu, você não vai viver o intercâmbio do vizinho. É totalmente diferente. A Austrália, ela muda de acordo com a política, com a economia, com o orçamento, com o que está acontecendo no mundo. A gente consegue entender esses reflexos. Hoje, o que é mais importante para a Austrália? A construção, que o governo colocou ali de uma certa forma, que vai construir 1 milhão de casas nos próximos 3 anos. E também entende que educação, saúde e tecnologia vão estar presentes. Basta você analisar as listas de demanda. Só que assim, Eren, o meu propósito hoje
é tentar fazer uma filtragem de pessoas que estão no Brasil, que têm uma elegibilidade, que são vendidas para algumas agências que o inglês vai ser o melhor caminho, ou um diploma de business ou whatever, porque a agência quer ganhar comissão, nem todas, tá? E na nossa época faltava essa informação porque era relevante. E a gente entende, através de uma advogada, que, meu, a Austrália, você tem seus limites, seus critérios. Você tem que estar seguindo de acordo com a risca. E se você estiver seguindo, pode ser que isso se altere da noite para o dia. Depende do departamento de imigração. Não sou eu ou a Ellen que coloca ali as métricas. É o que o governo está entendendo, entendeu? Então, assim, o que eu vejo é, se prepare. Quer ir para a Austrália ou estou na Austrália? Não vou deixar o tempo passar, não vou viver o intercâmbio do vizinho, eu vou me informar. A Ellen não passou por uma, por duas, por três, ela foi sempre confirmando com ali a sua assessoria o que estava correto e também pesquisando de uma forma interna. Chat GPT, dá para você pensar em alguma coisa e tirar algumas dúvidas? Sim, mas ele não vai montar um planejamento migratório. E se der uma recusa no seu visto, o chat não vai estar lá para te defender. E uma coisa, Ellen, que eu quero deixar aqui explícito. São três ocupações diferentes, tá? Primeiro, advogado de imigração, que é você. O advogado, ele está ali para te representar diante um tribunal, ele também está ali para te representar diante uma aplicação de visto, qualquer processo, me corrija se eu estiver errado, qualquer Uhum. processo, planejamento migratório. Aí você tem o agente migratório, que é aquela pessoa que tem que estar registrada através do MARA, que é um registro para te dar legal advices, né? Dicas de imigração dentro da Austrália, estando dentro da Austrália. O consultor migratório, fora da Austrália, ele pode ter a base, o conhecimento talvez de um advogado, talvez de um consultor, ali de um agente migratório, para te dar essas oportunidades também de você entender um caminho migratório. Só que tem muita gente que fala assim, chega no chat, né, no nosso do WhatsApp, eu quero conversar com um advogado migratório. Eu falo, poxa, mas você está através de um appeal, algo do tipo. Então, se você puder colocar com suas palavras, quais são as diferenças entre as três categorias de advogado, agente e consultor? É, geralmente o agente de imigração, né? A formação ela é diferente, né? O agente de imigração, ele vai fazer um curso geralmente que dura, né? Se for full time, geralmente em média de 2 anos, né? Graduate, E daí né? então, isso. Daí então ele faz uma prova, né? Que ele tem que passar, se eu não me engano, acho que são 3 tentativas, né? Que ele tem Aham. para passar na prova. E aí ele se torna um agente de imigração. O advogado, não, o advogado, a formação ela é diferente. A formação, ela é aquela formação extensa, né? É, analítica, de leis e etc. E de várias áreas do direito. Então, o advogado, geralmente, ele tem um conhecimento mais expansivo, né? Entre outras áreas. E o advogado ele pode representar o cliente desde de uma aplicação simples de visto, uma consultoria, até a que a gente chama aqui na Austrália, né, a High Court of Australia, que no caso seria a Suprema Corte. Então a gente Legal. pode pegar processos, né, desde uma aplicação de visto e a gente pode ir até a Suprema Corte da Austrália, que aqui no caso a gente chama de High Court, né? Então a gente pode ir todos esses níveis, porque, por exemplo, quando você tem uma recusa de visto, né, você apela para o Tribunal Administrativo, aonde eles vão analisar o que a gente chama de mérito, né, da questão, é o merits review que a gente chama. Mas se existe algum dentro da decisão do tribunal, se existe algum legal error, a gente identifica algum legal error, a gente consegue apelar aí para uma corte, né? E a gente vai subindo até a High Court, se for preciso, né? É, então, assim, mesmo no tribunal, se você tiver uma negativa, não acaba ali esse processo. O agente de imigração, ele não pode representar alguém em nível de corte, né? Porque em nível de corte, geralmente são só Advogado. os advogados, né? E o consultor migratório, para te falar a verdade, eu não sei muito, Da mas ele hora. Sou atua eu mais aqui no fora do Brasil, Brasil. ó. Você que fala. Eu não sei. Há 15 anos de experiência, morando na Austrália. Eu tô aqui para poder te ajudar a planejar o seu futuro. Então eu entendo. Você falou Existe consultor diferença migratório seria o profissional. agente educacional?
Não, agência educacional que lida mais com a questão da parte do visto de estudante. Dos cursos, né? Sim. Eu não Ah, lido, tá. passei por essa experiência. Hoje, o que eu faço? Se a Ellen cair no meu sistema, onde ela quer ali se apresentar e tentar um caminho migratório na Austrália, eu vou falar, Ellen, o negócio é o seguinte: primeiro eu vou ver sua idade, vou ver a sua ocupação e vou tentar ver ali um planejamento migratório. Ellen, vai ser um pouco complicado de tentar seguir o caminho migratório através de você. Por quê? Porque a Austrália, Commonwealth Laws, é diferente. Você tem algumas etapas educacionais que tem que ser administrada ali. Talvez eu vou mirar um pouco mais para o seu marido ali, que é da área de TI. TI tem software developer, tem software engineer. Talvez ele consiga um caminho migratório um pouco mais adequado para chegar no PR. Só que esse caminho migratório, você quer esperar no Brasil, você quer fazer na Austrália, se quer fazer na Austrália, vai tentar fazer um mestrado, porque daí a Ellen pode trabalhar para integral e ela pode Uhum. tentar a sua validação profissional. São dois caminhos que se abrem ali. Então, a minha análise hoje, né, conversando com muita gente, depois de 15 anos, né, de Austrália, é entender e planejar o início para quem está no Brasil ou até mesmo quem está na Austrália. Porque na Austrália eu tenho muitos clientes que vêm e falam, estou aqui há 5, 6 anos fazendo diploma de business, não sei o quê, e a Austrália não me quer. Não é que não te quer, é que você está fazendo as coisas erradas. Qual que é a sua formação acadêmica? Ah, é isso. Você quer seguir? Não. Quer tentar alguma coisa diferente? Mas aí, idade. Aí não sei o quê. Então, assim, de uma certa forma, o meu trabalho é fazer uma peneira como consultor migratório para entender o seu perfil de elegibilidade. Eu tenho clientes que aplicam skill aqui do Brasil, eu tenho clientes que vão diretamente com o sponsor, eu tenho clientes que utilizam do Working Holiday Visa, que utilizam do visto de estudante, que são programas que você vai usufruir, mas quem sabe lá você tem a chance de tentar um caminho migratório. Então eu faço essa peneira, mas eu sou direto e reto. Eu sou direto e reto. Idade, formação acadêmica e também ali a questão da ocupação da lista de demanda. Poxa, eu estou abaixo da idade. Perfeito, tem um tempo para seguir. Só que se você for tentar um plano B alternativo de estudante, tem graduação. Graduação hoje 35 anos. Inglês, se não tiver inglês, dependendo da área, você não vai. Engenharia tem que ter 6, arquitetura tem que ter 7, psicologia tem que ter inglês. Ocupação, está na lista de demanda, só que tem que ver se você está fit para compreender aquela ocupação. Engenheiro tem que ter bacharelado. Você tem um tecnólogo em draft designer para projetista, tudo bem. Agora, tem o bacharelado em gastronomia, você tem o tecnólogo, que é o ANSCO, gente. Eu estou tentando só simplificar aqui, porque são muitas Sim. coisas que vêm à cabeça. Mas Uhum. é que, às vezes, é complicado de você explicar para diversos públicos diferentes a iniciação migratória, a compreensão migratória e o planejamento migratório. Então, é por isso que a gente tenta optimizar toda essa questão para a pessoa entender: sou elegível ou não? Se eu sou, posso tentar do Brasil? Pode. Mas você sabe que o melhor caminho hoje, talvez, é o sponsor. Porque o tempo de processo dos vistos é mais rápido. Visto independente, por mais que você consiga um 89, um 90, 491, tem todo esse tempo de processo da aplicação do visto. Estou na Austrália através do visto de estudante. Estou ali no visto de graduação, que é como que a roda vai girando, né? Níveis educacionais vai me levando para poder conseguir ali algo diferente. Então tem muitas coisas, gente, que são relevantes, mas depende muito do seu perfil. E eu, novamente, eu abaixo minha guarda, porque eu estou aqui com uma advogada migratória e ela lida com casos a casos. Porque o departamento de imigração, by the end of the day, ele quer entender se você está elegível ou não. Hoje, Ellen, a B2A, ela aplica mais vistos de partner do que propriamente, vamos dizer, né, aqui do Brasil, Skill Visa ou visto de sponsor, porque tem as suas comparações. É mais fácil você conseguir um sponsor estando na Austrália, estudando um mestrado, um graduate visa, porque você tem uma elegibilidade ali maior, do que você está no Brasil. É mais fácil você estar na Austrália e receber um convite do 190, do 491, porque você está elegível ali de acordo com a critério do Estado, por estar onshore num estado, graduate ou whatever,
do que você tá fora. Eu tenho gente no Brasil que consegue o convite do 90 do 491, mas tem que esperar 18 meses para poder ir para a Austrália. Então, assim, qual que é a fonte? Você vai tentar esperar 2 anos para ir para a Austrália para ter um visto, ou você vai pular para 6 meses para ter elegibilidade de um trabalho por 2 anos com uma empresa e você consegue depois pular para o visto de permanência. Eu faço toda essa administração de perguntas e respostas que muita gente tem informação, mas tem muita gente que não tem. Mas eu tô aqui Uhum. para conversar com você e você que está aí hoje como advogada, trabalhando com uma firma que tem um advogado registrado, né, que seria vamos dizer, o suitsman, o que você coloca de... Eu poderia passar horas com você aqui, sabe, de verdade. É um público que não para de entrar e sair. Mas o que você coloca aqui hoje que, assim, é relevante para quem quer migrar para a Austrália? Acho que a maior relevância é a questão do planejamento, né? Como você falou. E o fato da transparência, ela é essencial, né? Porque às vezes, como eu falei, né? Às vezes o barato sai caro, às vezes você quer fazer um VET de business, por quê? Porque o VET, às vezes, você tem que ir uma vez só na semana para aula. É um curso, vamos colocar assim, às vezes relativamente mais fácil. Só que, assim, se esse de fato for um curso que, dentro do seu perfil, dentro da sua experiência de trabalho, dentro do que você quer alcançar profissionalmente falando, for relevante, então vale a pena. Agora, a partir do momento que você está escolhendo um curso somente por causa do valor, da facilidade daquele curso, você, na verdade, está dando um passo atrás para o seu sonho, né? Que é o que a gente vê muitas vezes aqui que eu estava mencionando, né? A gente faz essa estratégia que você falou também, mas a gente vê que às vezes chega gente lá no escritório depois de 9 anos renovando de visto de estudante em visto de estudante e às vezes também decidindo mudar de carreira, entendeu? É. Fez certificado 1, 2, 3, 4, 5, chegou até Advanced Diploma de Business, aí agora quer mudar de área. É um pouco complicado, porque o que a gente passa para vocês é a maneira com que o departamento vê as coisas, né? Porque a Aham. gente trabalha também, vamos colocar de uma maneira, entre aspas, na defensiva, né? A gente já trabalha já prevendo o que pode acontecer, né? E tentando prevenir que algumas coisas aconteçam como uma recusa. Então, quando a gente diz que às vezes não seria bom você mudar naquele momento, não é porque, né, a gente tem algo contra você mudar de É, carreira. mas Mas é para o seu o. planejamento talvez não seja relevante, não seja bom, ou não vai trazer um bom resultado, principalmente se você já está aqui há muito tempo, entendeu? Então, É, essa estratégia, esse planejamento, ele é fundamental, fundamental. sim. Mas ó, o que eu vejo, tá? A gente tem que sempre acompanhar a geopolítica da Austrália e de qualquer mundo, qualquer país que está em volta. Nós tivemos pandemia, onde foi, querendo ou não, né, um desastre para a economia, mas a Austrália de início queria banir os estudantes, falar volta para a sua terra de origem, mas depois de um tempo teve uma conscientização onde eles colocaram o Covid Visa, que era muito aproveitável por todos, que era um visto que você podia aplicar e trabalhar período integral, sem estudar, e depois teve troca de poder econômico, né? Teve a troca de eleições aí, e o governo falou, tá, tivemos muitas pessoas entrando, ajudando na economia da Austrália, trazendo o turismo de volta, porque hospitality é algo que é difícil de você conseguir empregadores, né, empregados para poder contribuir. Colocamos de volta mineração lá em cima, hospitality e Uhum. educação. Só que nesse ponto que trouxe muita gente de volta para a Austrália, teve o ponto contrário, que é housing crisis, que é acomodação. O governo, para se reeleger, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar alguns boicotes e alguns tipos de vistos temporários. O visto de estudante, vamos trocar do GST para o GS. O visto de graduação, vamos trocar de 50 para 35. O visto de turismo não pode aplicar para estudante dentro da Austrália. Então você vê uma adaptação do governo
contra aquilo que ele estava fazendo em a favor daquilo que ele ia ter votos. E hoje o que o governo ia ter votos é eleições contra e apoiar o sistema ali de housing crisis, que é vamos construir casas. Então hoje você vê talvez um carpinteiro imigrando com muita mais facilidade para um programa independente do que um engenheiro. Então, gente, o que você tem que entender aqui são as variáveis migratórias que elas podem acontecer. Só que você tem que estar preparado, você tem que estar planejado. Ah, eu vou hoje estudar um curso de chefe de cozinha. Chefe de cozinha traz talvez um caminho migratório para programas independentes? Traz, mas de 65 pontos foi para 85. O chefe migratório para sponsor talvez ficou mais difícil, mais competitivo de você conseguir um sponsor, porque tem muita formação acadêmica. Então, qual que é a bola da vez? Construção. Então, o cenário ele vai mudando de acordo com o reflexo que está acontecendo no mundo. E isso é normal para a Austrália, como normal para o Canadá, como normal para a Inglaterra, Estados Unidos agora, aumentando taxações em cima de visto, como também para outros países. Mas a Austrália ainda te dá a liberdade de você conseguir ter a oportunidade de tentar um caminho migratório. E tem, né, Ellen? Só que tem Tem. que estar de acordo com os critérios do próprio governo, ou até mesmo, né, vamos dizer assim, da própria educação que você tem e do caminho que você quer seguir. Exatamente. E até mesmo para quem vem, quer vir e não tem formação nenhuma. Não tem problema também. Dá para começar do zero, né? Como o Rafa falou. Isso sempre é a questão do planejamento, né? Se você tiver um bom planejamento, analisar, né, todas essas mudanças que estão ocorrendo no mundo e fizer a escolha certa dentro de uma área que esteja em demanda e seja algo que você gosta também, porque também não vai ser bom você ficar trabalhando, né, em alguma coisa só por causa do visto, porque às vezes eu Ah, vejo que tem gente que faz, mas isso é muito penoso. E eu acredito que dá pra gente tentar casar essas coisas, sabe? Quando a gente tem uma estratégia, a questão de escolher algo que seja da sua afinidade e algo que esteja em demanda. Porque aí isso também faz com que o processo seja bem mais tranquilo, né? ah. De uma forma sim, de uma outra forma é difícil talvez escolher por alguém, porque muita gente chega e fala assim: ah, escolhe algo que eu vou conseguir migrar para a Austrália o mais rápido possível. Gente, não tem receita de bolo. Você tem que entender o que está acontecendo com o sistema migratório. Hoje, a bola da vez é a construção. Se você tem formação no Senac, no Senai, em carpintura, em essa carpenter, Carpintaria. pintura, bricklayer ou whatever, é o que hoje o governo está precisando. Eu quero construir casas, eu preciso de pessoas que não têm aqui dentro da Austrália, que têm essas skills para poder trazer. Médico, TI, saúde, educação, vão estar na lista ainda. Só que é totalmente diferente. Então, é você entender e aprender com essa informação de hoje o que está circulando na Austrália. Pode ser que amanhã seja uma coisa totalmente diferente. Chefe de cozinha foi bom porque voltou pós-Covid. Austrália, três fatores que eu olho, tá? Imigração, no sentido, né? Imigração, desculpa. Mineração, depois você tem ali educação e turismo. Educação caiu, turismo subiu porque voltou, né? Abriu as fronteiras. Turismo atrai o quê? Chefe, hospitality. Então você vai ter essas ocupações subindo ali. Só que o tempo vai passando, as pessoas vão se formando dentro da Austrália, ou vindo de fora da Austrália, elas vão se alterando. Aí agora o quê? Construção. Então vai. Amanhã pode ser uma coisa totalmente diferente. Então, gente, é assim, são ciclos, são coisas que podem acontecer e a gente está aqui para passar nossa experiência, sabe? Eu, Rafael, não sei se a Ellen soube, mas fui para Perth. Em Perth, fui lavar a louça num restaurante. Aí estava no restaurante lavando louça. Um chefe cervejeiro falou: Vem cá, eu preciso de você para trabalhar comigo aqui para limpar barril, limpar essas coisas, fazer cerveja. 457, que era uma outra tonalidade de visto,
eu podia me adequar ali. Eu tinha formação de engenheiro ambiental, só que lá naquela época eu conseguia pegar meu visto e meu sponsor como produtor de cerveja artesanal. Consegui, fiquei um tempo, depois eu fui para a educação. Então, muitas variáveis, elas podem acontecer. E elas acontecem. Você tem que estar preparado, só que você tem que ter um planejamento. O A, o B, o C. Eu podia passar horas aqui com a Ellen falando sobre tudo. Só que, gente, a voz da experiência está aqui, ó. Essa moça é o meu objetivo no futuro de ser um advogado na Austrália. Por mais que eu não tenha cursado LOL no Brasil, né? Direito, mas no É primeiro possível. dia que eu encontrei ela lá na frente, eu sou leonino, então eu sou muito competitivo, mas no dia que eu encontrei com ela lá na frente da escola, eu falei, nossa, meu inglês vai estar bom. Só que na hora que eu vi que meu inglês estava no Low Intermediate, que é um abaixo do intermediário, e ela estava no Advanced, estava você e o Ramalho, né? Lembra dele? O Ramalho? Acho que sim, aham. É, é. Aí tinha o Bernardo, o Bernardo, a Marjorie. Bernardo, sim. Lembra do Gustavo? Lembro demais. Eu que te apresentei pra ele. O Gustavo virou delegado da Polícia Federal. Ele foi nomeado Sério? ontem. É, ele, o Rodrigo, Caraca! muita gente que estava acompanhando a gente, que foi para a Austrália, que voltou para o Brasil e está seguindo carreira. Só que tem muita gente que também Aqui na retornou. Austrália ele se tornou delegado. Não, no Brasil. Ah, Ele no acabou de ser Brasil. nomeado Ah, para tá. delegado federal no Brasil. Ele Entendi. Top. Mas, de qualquer forma, gente, é que a gente vai tentando colocar as emoções aqui. Só que é isso. Acho que a mensagem de hoje, para quem assistiu, é que é possível. Você tem que ter um planejamento, tem que fazer as coisas acontecer. E, de certa forma, existem empresas que podem te dar um backup de assistência para você entender o que está em sua volta e fazer isso acontecer. Eu estou aqui como um mero consultor migratório. Ainda existe, né, os agentes migratórios dentro da Austrália e também tem os advogados migratórios que são, no caso, a Ellen. E ela é uma pessoa que, se você tiver qualquer dúvida, qualquer ocasião, Ellen, como que o pessoal te encontra? Se precisar de qualquer, preciso de um appeal, preciso de um help, como que faz? É, pode me chamar no Instagram mesmo. E lá também tem o site do escritório que eu trabalho também, que Pode é o falar. Teleimmigration Lawyers. Ah, É, Teleimmigration Lawyers. eu vi, eu fiquei imaginando minha foto ali. Ah, Muito em Mas eles breve. são muito em breve. Mas é assim, o escritório que cobre toda a Austrália, fora da Austrália, qualquer canto. Isso, nós temos clientes do mundo inteiro. A maioria das pessoas, sim, 99% das consultorias que a gente faz, geralmente são por Zoom. Geralmente as pessoas não querem muito ir presencialmente no escritório. Então, aí por um lado é bom, né? Porque a gente consegue atender gente do mundo inteiro. Então nós temos clientes do mundo inteiro. Mas aí que está a questão, né? Eu vou pagar R$ 300 por uma consultoria migratória. Eu vou pagar US$ 1.000 por um agente migratório. Eu vou pagar US$ 2.000 por um advogado migratório. Gente, se você está investindo hoje no intercâmbio, que na minha época custava R$ 20.000, hoje custa R$ 100.000. Se você tem uma hora com um especialista que sabe o que está acontecendo, que vai te dar um know-how, vai olhar o seu currículo, vai falar, meu, você tem isso, isso e isso, quando você chegar lá, faz a diferença. Muita gente quer economizar para poder, depois eu vejo o que acontece. Meu, invista em você. Entenda, sabe? Tenha o seu currículo analisado, entenda as possibilidades de patrocínio, de visto não sei o quê, de não sei o quê, mas invista, porque se deixar para muito mais tempo à frente, pode ser muito custoso e você não pode ter mais a chance. É É, simplesmente isso. Então é um investimento, como a Ellen falou no começo, da sua consultoria inicial com alguém que entenda, que fale. O caminho é A, é B, é C. Qual que você quer percorrer? O A vai te custar isso, o B isso, o C isso. Não além do custo, vai te custar esse tempo de processo. Você está disposto a prover isso? Se você está, faça acontecer. Porque o departamento ele está mudando, está regredindo, está fazendo o Migration Network agora deles reduzirem
Quanto mais você tiver especializado ali e pronto, melhor. Porque se você deixar para chegar lá, em 2010, né, eu não sabia de nada, você também. Quero migrar para a Austrália, cadê a informação? Não tenho. Eu tenho uma agência de intercâmbio que deu calote no meu OSHC. Eu fui para Perth sem ter Uau, cobertura de seguro. Foi do. Você lembra do. Ah, não quero dar disclosure aqui. Mas de qualquer forma, quando eu fui para Perth, eu falei, nossa, eu preciso de um médico, né? Cadê meu SHC? Tá inválido. Aí eu fui descobrir que a agência fazia retroativo. Aí hoje esse cara da agência tá preso porque ele estava fazendo coisas ilegais com a Nova Zelândia e tal, e tá cumprindo prisão. Era na cidade ali, no Queen Street. Mas assim, gente, se importe com o seu visto. Se importe com a sua trajetória. Não viva o visto do vizinho. E a Ellen tá aqui para poder ajudar vocês. Como também nós estamos. E eu espero um dia estar trabalhando com a Ellen também. Quem sabe? com certeza. Vai ser um prazer. Que bom. Mas é isso. Acho que por hoje é só. Uma enorme gratidão da minha parte escutar de você, ser aconselhada por você, porque, gente, ela é a voz da experiência. Ela fez tudo aquilo que podia ser feito para chegar no top, aonde um dia eu quero chegar e vou chegar. Mas ela é uma pessoa que eu sempre admirei. E, Ellen, muito obrigado por isso. De verdade. Você é. Obrigadão, Rafa. Você também. Ai, eu sou Não, é muito sua demais fã. mesmo. Não, é sério, é que a gente, tipo, 2010, né? A gente teve muitas coisas diferentes, era muito tal. Sim, Mas você, assim, no quesito inglês, eu sou muito objetivo, eu sou uma pessoa muito. Eu quero estar lá onde essa pessoa está. Você foi sempre ali uma linha de limite onde eu gostaria de estar e chegar. E hoje, estando aí, hoje vai aplicar para sua residência, né, para sua cidadania. Eu espero ver vocês aí, espero estar do seu lado no tribunal, lutando por alguns clientes. Espero que não, né? Vamos dizer. Mas se a gente puder contar com você e você puder contar também, né, com a comunidade que está aqui, você é uma pessoa especial. É isso. Muito com toda obrigado. certeza. Ganhe hoje, tem um sábado pela frente. O pai está cansado aqui, está exausto ainda, tem a noite pela frente, mas são coisas que a gente faz acontecer e torna Com realidade. certeza. Mas obrigado. Obrigada pela oportunidade, também foi um prazer para mim. É, o fato da gente já se conhecer há 15 anos, né, e ter já tido uma história no passado nessa área de imigração, sabermos das lutas, né, e termos chegado numa época que a gente não tinha conhecimento nenhum e hoje a gente vê a diferença, é impressionante. E eu também não tenho dúvidas que você tem um caminho brilhante pela frente, né, já alcançou muita coisa, e eu não tenho dúvidas que muito em breve você vai se tornar um advogado aqui na Austrália e vai estar até a Suprema Corte aqui, tenho certeza, não tenho dúvidas disso. Olha, hoje eu estou mais para delegar do que atuar. Então, talvez eu tenha minhas participações ali, aqui, a empresa aqui, mas de verdade, não, eu admiro você e torço por você, pelas pessoas que estão assistindo aqui. Gente, muito obrigado, foi um papo muito incrível. Poderíamos gastar horas aqui falando, mas acho que o resumo final é que você pensa em Austrália e está no Brasil, veja a sua elegibilidade, converse sobre um possível caminho migratório, entenda o que pode acontecer, mas invista, sabe? Não deixa uma agência ou alguém te diluir no sentido de que vai dar certo. Porque eu tenho pessoas que às vezes me contactam e falam assim, ah, eu escutei de uma certa influência que eu posso embarcar amanhã com o passaporte australiano. Não, demorou 6 anos. A Evelyn, que é advogada, 8 anos, a ainda não Evelyn, tenho passaporte. então assim, tudo tem seu tempo de processo, principalmente com a Austrália, gente. Existe um site que chama Global Visa Processing Times. É o que eu coloco sempre para todos. Você quer do Brasil para lá? Tá aqui, ó. Quanto tempo vai demorar? Tal. Tá na Austrália? É isso. Então, assim, gente, a Ellen entende, eu entendo. Faça acontecer, mas não é tão simples assim. Porque a gente sabe que a Austrália é um sonho, mas não é tão simples uma realidade até você chegar no visto de residência. E tudo vai ser acumulativo, sonhos, gastos, planejamento, mas obrigado, de verdade. Eu já estou cansado, eu já estou Prazer é eu meu. dormi agora, não, é sério, esse horário, o pai numa sexta-feira à noite já está indo dormir, porque hoje é meia-noite de ficar com as crianças à noite, a mãe dorme na sala, que amanhã tem Feira do Livre às 7 horas da manhã. Feira do Livro às 7 horas da manhã.
It's a books day tomorrow at school. So it is what it is. Boa sorte. Mas obrigado. Obrigado mesmo, viu, Yara? Muito Obrigado. obrigada pela oportunidade. Um beijo, gente. Obrigado por Beijo, tchau, assistir. tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.